última aula Baricentro e hoje nós vamos estudar uma aulinha chamada de condições de alinhamento de 3 pontos. Tranquilo? Então o que é isso, professor? Quando se fala assim, condições de alinhamento de 3 pontos, então a primeira coisa que você tem que observar é que esses 3 pontos vão estar no sistema cartesiano, né? Ou seja, no plano cartesiano. Então você pode observar aqui que eu tenho um plano, certo? Esse plano aqui nós temos 2 eixos, né? Esse eixo horizontal chama-se de eixo X, né? Que esse eixo X também é chamado de eixo das abscissas, né? Também pode ser chamado de eixo das abscissas, né? Eixo X ou eixo das abscissas. E nós temos um eixo também que é um eixo vertical, que é um eixo chamado eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y, que eu posso afirmar que esse eixo Y é o eixo das ordenadas. Beleza? Então esse é nosso plano cartesiano. O que é que você pode observar aqui? Percebe-se o seguinte, que eu tenho uma reta aqui, né? Está alinhada, né? No plano cartesiano. Então eu tenho o ponto A, que se encontra aqui, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto C. O que é que você pode perceber com isso? Esses 3 pontos estão alinhados numa mesma reta. Por isso que eu chamo condições de alinhamento de 3 pontos. Se eu digo condições, nem 3 pontos eles podem estar alinhados em uma mesma reta. Ou seja, 3 pontos, nem 3 pontos, às vezes, eles não podem, né? Eles se encontram na mesma reta. Ou seja, se 3 pontos não se encontram na mesma reta, eles não estão alinhados. Então, os pontos que estão alinhados em uma mesma reta, eles são chamados de pontos colineares. Então, quer dizer o seguinte, que o ponto A aqui, ó, o ponto B e o ponto C, eles estão na mesma reta. Eles estão alinhados. E quer dizer que o ponto A, o ponto B e o ponto C, eles são pontos colineares. Tranquilo? Nem sempre 3 pontos estão na mesma reta. Se eles não estão na mesma reta, isso significa dizer que eles vão formar um triângulo, se eles não estão alinhados. Tá bom? Então, quais são essas coordenadas de A aqui que eu posso ter? Então, eu posso afirmar que as coordenadas de A é XA e YA, que é o ponto A, né? As coordenadas desse ponto A. As coordenadas do ponto B, quem é? XB e YB. São as coordenadas do ponto B. Né? Primeiro o valor é o valor da coordenada X, que é a abscissa, e depois o valor de Y. Todo par ordenado, o primeiro valor é X e o segundo valor é Y. O ponto C, que se encontra na mesma reta, as suas coordenadas eu vou dizer que é XC, certo? E YC. Beleza, gente? Então, essas são as condições de alinhamento. Então, nem sempre 3 pontos estão alinhados na mesma reta. Certo? Nesse caso, eles estão alinhados. Então, quer dizer que eles são colineares. Mas, muito bem, eu poderia ter um ponto aqui. Por exemplo, eu poderia dizer que esse ponto era um ponto D. Eu poderia ter esse mesmo ponto na mesma reta, ponto E. Mas eu poderia ter outro ponto aqui, ó. Ponto F. Então, esses 3 pontos não estão alinhados. Porque, se você perceber, é o seguinte, gente. Se você perceber, é o seguinte, ó. Se você traçar uma reta aqui, né? Se você traçar uma reta aqui, percebe-se o seguinte, ó. Se você
faço? Eu formo um triângulo, ou seja, eles não são colineares. Entendido aí a primeira parte, gente? Entendido? Beleza, tá dando para entender? Estão ouvindo bem o áudio? Olha, Francisco, é só depois. Certo, gente? A imagem está dando boa também? Então vamos lá. Então o que é que diz aqui ainda? Olha só o que é que diz aqui ainda, certo? Observação. Importante essas observações, gente. Ó, matemática é português puro. Certo? Então entenda essa observação. Olha só, gente, ó. Observação. Esses pontos estão alinhados se, somente se, preste atenção, D é igual a zero. O que é que significa esse D, professor? D é, ó, vou colocar aqui, ó. O que é que significa esse D? O D é o determinante. Ó. Ok? Então, para que esses três pontos estejam alinhados, o determinante deles tem que ser igual a zero. Ah, professor, peraí. Eu vou saber se os pontos estão alinhados no desenho, no plano cartesiano. Mas se eu der 3 pontos, A, B e C para vocês, e der as coordenadas sem estar no plano cartesiano, como é que tu vai descobrir se eles estão alinhados ou não? Pelo determinante. Se tu descobrir o determinante dele, e se o determinante dos 3 pontos der igual a zero, eles estão alinhados. Se der diferente de zero, por exemplo, aqui, ó, se ele der diferente de zero, quer dizer que eles não estão alinhados. Eles vão formar um triângulo, certo? E esse triângulo é muito importante você perceber que eu posso encontrar a área dele. Veja, gente, vamos recapitular novamente aqui. 3 pontos estão alinhados, certo? Quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando eles estão na mesma reta, ou seja, eles são chamados de colineares. 3 pontos não alinhados, ou seja, esses 3 pontos não pertencem à mesma reta. D e E pertencem a essa reta, E e F pertencem a essa reta, D e F pertencem a essa reta. Então quer dizer que eles não estão na mesma reta. Quer dizer que eles não são colineares. Aqui sim estão alinhados e aqui não estão alinhados. Então, se você, como eu falei, se eu dou 3 pontos para vocês e peço para vocês me afirmar se eles estão alinhados ou não, o que é que você vai fazer? Descobrir o determinante. Descobrir o determinante deles. Se deu igual a zero, quer dizer que eles estão alinhados na mesma reta. E se der diferente, eles não estão alinhados. Eles vão formar um triângulo tipo aqui, esse. Olha a segunda observação. Se o determinante, olha só, for diferente de zero, então os pontos A, B e C serão o vértice de um triângulo. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Presta atenção. Se o determinante for diferente de zero, quer dizer que eles não vão estar alinhados. Eles vão formar o quê? Um triângulo, né? A, B e C. E quando eles formam um triângulo, eu posso descobrir a área desse triângulo. Por exemplo, ó, eu posso descobrir a área desse triângulo. A área desse triângulozinho aqui todinho, gente, ó. A área desse triângulo. E como é que tu descobre a área desse triângulo? Nessa formulazinha aqui, ó. Ó, a formulazinha aqui. Vocês vão encontrar a área de um triângulo. Como é que diz, ó? A área, isso aqui é um triângulozinho, certo? Que é afirmando, né? A área de um triângulo é igual a 1/2 vezes o módulo do determinante. Essas duas barras significam dizer módulo. O que é módulo? Módulo, vocês sabem. Esse módulo é essas duas barrazinhas, que é muito importante na matemática. É como você excluir um sinal. Certo, gente? Então, como é que tu descobre a área desse triângulo? Foi lá. Percebeu que os 3 vértices não estão alinhados, quer dizer que eles dão um triângulo. E para eu descobrir a área do triângulo, como é que eu descubro? Assim, ó. Ó, 1/2, ou seja, você descobre o determinante dele. Depois que descobrir o determinante, é só dividir para 2. Acabou. Ou seja, determinante dividido para 2. Beleza? Então, essa aqui é a formulazinha
para calcular a área de um triângulo. Tranquilo? Então, entendido aí, gente, as condições de alinhamento de 3 pontos. Então, quando é que 3 pontos estão alinhados? Quando eles estão na mesma reta. Ou seja, quando eu pego os 3 pontos, as coordenadas de A, as coordenadas de B e as coordenadas de C, descubro o determinante. Se der igual a 0, estão alinhados. Ok. Se der diferente, quer dizer que eles não estão alinhados. Beleza, gente? Tranquilo? Lembre-se, viu? Duas observações.